Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Ruiz. Vou começar apresentando. Primeiro nós temos a Bárbara Santiago, que vai apresentar uma fala sobre a monografia dela, né, que se chama Cristina Martinelli, uma lição de superação. Em seguida, Adriana Pavlova, que vai apresentar a dissertação de mestrado realizada na ECO-FRJ, que se chama Dança e Política, Movimentos da Lia Rodrigues, Companhia de Danças na Maré. E, por fim, a Moira Osório, que também vai apresentar uma fala sobre a monografia dela, que ela defendeu ano passado, na Universidade Cândido Mendes, na nossa licenciatura em dança, que se chama Cecília Kersh, uma história por trás das cortinas. Então, eu vou passar a palavra agora para a Bárbara Santiago. Quero agradecer a presença de todos. Bárbara. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar do seminário. Estou muito feliz. Boa tarde a todos. Vou contar um pouquinho da história da Cristina Martinelli, que foi a primeira bailarina do Teatro Municipal e que teve como peculiaridade sequelas muito importantes, muito significativas, derivadas da poliomielite. Eu tirei essa pesquisa, como a Gisele já falou, do meu TCC, e eu fiz essa pesquisa através de entrevistas com a Cristina Martinelli, e que ela foi relatando sua história. Bom, aos 2 anos de idade, no seu aniversário, ela sentiu um mal-estar e ficou muito tempo acamada. Depois de um longo período, chegou ao diagnóstico de que era poliomielite. O médico, então, indicou que ela fizesse fisioterapia e natação. Após 2 anos desse tratamento, ela ainda não conseguia se apoiar sobre a perna direita e precisava de auxílio de alguém para poder caminhar. Então, o médico resolveu sugerir que ela fizesse balé. Mas uma ressalva foi para os pais que não se apaixonassem, não se encantassem pela dança, porque era apenas um tratamento, porque as sequelas eram muito significativas. Cristina, então, começou a fazer balé e sua primeira professora foi Arlete Saraiva. Ela foi muito importante, porque ela ajudou a Cristina a superar desafios imensos, que era fazer uma aula de balé quando ela nem conseguia caminhar sozinha ainda. Porém, Cristina não tinha ideia dos desafios que ela encontraria pela frente. Arlete fez todo esse trabalho de uma forma muito delicada. Quando as meninas saíam da barra, que iam continuar sua aula no centro, na turma tinham meninas de várias idades, então ela pedia para as maiores, deem as mãos para as menorzinhas, e ela corria e dava a mão para a Cristina. Dessa forma, a Cristina não fazia a mínima ideia de toda a sua diferença, de todos os seus limites em relação às outras crianças. E esse período ali na escola foi muito importante, porque era um lugar de muita amorosidade, muito acolhimento. Uma curiosidade é que a Arlete montou uma coreografia, fez um trabalho baseado na história do patinho feio, que se transforma num cisne, e a Cristina foi a escolhida para fazer esse papel, e mal ela sabia que, anos depois, Lago do Cisne seria o seu balé de repertório mais encantador, seria o que ela mais gostaria de dançar. Bom, depois desses 2 anos ali, a escola fechou as portas e Cristina teve que procurar um outro lugar para fazer aula. E ela acabou entrando na academia da Berta Rosanova, que era a primeira bailarina do Teatro Municipal. Ali ela obteve uma consciência corporal incomum para meninas da idade dela. E adquirindo essa consciência, ela começou a compreender o funcionamento do seu corpo. Cristina era muito disciplinada, de manhã ia para a escola, à tarde às aulas de balé e à noite continuava fazendo todo o tratamento com a fisioterapia. Cristina ficou sabendo de um teste
para entrar na escola de dança Maria Oleneva. Ficou interessadíssima, convenceu, tanto fez que convenceu os pais, fez, e foi aprovada na prova prática. Porém, seu maior obstáculo era ser aprovada no exame médico. Porque quando ela foi fazer o exame médico, o médico olhou e observou que ela caminhava com dificuldade. Aí ele mediu os seus membros inferiores e viu que ela tinha uma atrofia em uma das pernas. Ele ficou desconfiado. Como assim ela passou na prova? Pediu que descesse a nota. E quando chegou a nota, surpreendentemente, ela tinha tirado nota máxima. Ele não titubeou, colocou 1 na frente do 0 que ele já tinha colocado, e dessa forma ela foi aprovada. Incrível. Então ela entrou para a escola de dança, e ali ela começou a se destacar. Mas com esse destaque, ela também começou a sentir e começou a perceber a maldade do universo adulto. Cristina foi muito agredida verbalmente e muitas vezes fisicamente pelas mães das outras alunas. Talvez pela primeira vez ter um contato com uma criança com uma deficiência, se destacando em relação às outras numa escola que era referência. Ou, quem sabe, os outros motivos para isso. Aos 11 anos de idade, ela percebeu que precisava intensificar seus estudos e começou a fazer aulas particulares com outros professores. Alguns deles eram bailarinos do Teatro Municipal. E cada um tentava fazer uma aula diferente da outra para fazer aquele corpo funcionar da melhor forma para o balé clássico. E um exemplo era que ela fazia uma aula completa somente com uma perna, que era para poder intensificar o tônus muscular daquela perna que tinha atrofia. E, paralelamente, ela também começou a fazer aula com Tatiana Leskova. Começou a fazer aula diariamente com Tatiana Leskova. E, como todo mundo sabe, ela é de uma extrema exigência e não deu nenhuma regalia para a Cristina pelas suas características. Mas essa forma de trabalho dela foi importantíssima, porque potencializou a evolução da Cristina, que se formou na escola em primeiro lugar. Depois de formada, ela estagiou em 2 companhias, a Companhia Brasileira de Balé e o Balé da Aldeia do Carlos Magno. E aí foi quando abriu o concurso para poder para entrar como estagiária no balé, na Companhia do Teatro Municipal. Ela passou, ficou 1 ano como estagiária e depois fez um novo teste, que foi quando ela foi efetivada a profissional da companhia. Nesse momento que ela já estava na companhia, a Cristina teve a oportunidade de representar o Brasil num concurso na Rússia. E ali ela fez aula com grandes mestres e viu os melhores bailarinos dançando. Então, com essa experiência, ela agregou precocemente um aprendizado imenso para sua vida profissional. Como eu falei antes, a Cristina ficou com sequelas da poliomielite. Uma delas foi o pé equino e a outra foi a atrofia de uma perna. Cristina, com uma inteligência emocional muito grande, começou a identificar suas limitações físicas e trabalhar para tentar superá-las. Mas a inteligência dela foi tamanho, o conhecimento do seu corpo foi tamanho, que ela viu que ela podia utilizar essas sequelas a seu favor. O pé equino fez com que ela ficasse com um pé muito arqueado e que depois acabou sendo uma característica de destaque do seu físico. E essa perna atrofiada, ela percebeu que ela era mais leve. Então, ela usou e abusou, engrandecendo seus adágios, subindo e sustentando mais ainda essa perna. Algum tempo depois, Cristina se torna a primeira bailarina. E foi quando veio Oscar Arraes trabalhar com a companhia, com o Teatro Municipal. Cristina ficou encantada
com o trabalho, com as coreografias dele. E acredito que ele por ela também, porque ela foi convidada para fazer uma temporada na Argentina. Ela foi extremamente feliz, porque estava gostando muito daquele trabalho. E quando ela voltou para o Brasil, ela começou a ficar um pouco desanimada, porque, na opinião dela, eles trabalhavam muito, faziam muita aula, ensaiavam muito, mas iam muito pouco para o palco. Porque, inclusive, nas temporadas, eram convidados bailarinas estrangeiras para dançar. Então, ela começou a almejar sair do país. Mas, para isso, ela precisava de um contrato para algum lugar. E, nesse período, veio a companhia do Maurício Bejar dançar no Rio, e ela pediu permissão para fazer aula com eles. Passou uma semana, e depois de uma semana veio um bailarino da companhia, Vitor Olatti, e convidou Cristina para ser primeira bailarina da sua nova companhia na Espanha. Era tudo que ela queria naquele momento. E ela ficou muito satisfeita, porque ali ela dançava muito como ela não podia imaginar. Mas mesmo com toda essa felicidade, Cristina ficava sempre na cabeça Oscar Arraes. Ela gostou muito do trabalho dele, das coreografias, então tinha sempre aquela lembrança. 2 anos depois que ela estava na Espanha, ela recebe um cartão postal com um convite do Oscar Arraes para integrar a sua companhia na Suíça. Não pensou nem 2 vezes, foi. E ali foram 4 anos de muita dança, com bailarinos maravilhosos de todo o Brasil, de todo o mundo. E foi um período de muita satisfação e muita realização. Mas depois de 4 anos ali, a Dalal Ascar assumiu a direção do Teatro Municipal e convocou todos os primeiros bailarinos que estavam fora para retornarem. E aí, Cristina retornou para o Brasil, e com uma nova temporada aqui, chegou um importante coreógrafo, Norbert Vesak, que montou um espetáculo completo para a companhia. E, para Cristina, ele escolheu um padedê neoclássico, que o nome é Belong, que levou a plateia ao delírio. Em uma noite, o casal teve que retornar ao palco 15 vezes por causa dos aplausos. 15 vezes. No final de 1982, Cristina, através dessa coreografia, através desse duo neoclássico, recebeu o prêmio de melhor bailarina do ano. Em 1989, Cristina recebeu uma importante homenagem, sendo agraciada pelo Conselho Internacional da Dança da Unesco com a medalha de ouro e o diploma de mérito artístico da dança pelos relevantes serviços prestados à sua arte. Em 2001, com a saída de um outro diretor do Teatro Municipal, Jean-Yves Lomot, que Cristina tinha muito apreço, e com a transferência do local da companhia para o anexo, Cristina ficou um pouco desanimada e pensou se não era hora de parar. Aos 52 anos, era contra a sua natureza e contra a sua forma de pensar, continuar com a mão ali na barra só para poder dizer que era a primeira bailarina do Teatro Municipal. E foi então quando ela resolveu se aposentar, por respeito a ela e por respeito às pessoas que gostavam e admiravam o seu trabalho. Depois de mais ou menos 6 anos, totalmente afastada da dança, sem nenhum contato com a dança, uma amiga sua pede para que ela a substitua em suas aulas, enquanto ela faz uma viagem. Cristina aceitou, e nesses 20 dias que ela tinha para se preparar, ela procurou uma nutricionista e entrou para uma academia, buscando emagrecer e estar melhor fisicamente, porque ela considerava muito importante se apresentar bem para suas novas alunas. Depois desse período de substituição, a dona da academia convidou Cristina para dar aula para uma turma só dela. E aí ela considerou uma oportunidade incrível de colocar em prática toda a sua vivência e toda a sua experiência.
Cristina queria colocar uma nova leitura dentro de sala de aula, desenvolvendo o amor e o prazer à dança. A turma que Cristina recebeu era completamente heterogênea em idade, em técnica e em classe social. Então, a primeira coisa que ela percebeu que ela deveria fazer era trabalhar e desenvolver a autoestima dessa turma. Depois, ela foi com o objetivo dela, que era que cada aluna pensasse a dança e o seu corpo de uma maneira própria. No espetáculo de final do ano da academia, a turma realizou uma coreografia de forma belíssima. Elas conseguiram demonstrar uma energia e uma unidade incrível e que acabou sendo a coreografia de grande sucesso da noite. Porém, no ano seguinte, Cristina começou a sentir fortes dores no quadril, que com o decorrer do tempo, essas dores se tornaram insuportáveis e ela viu que ela não conseguiria mais dar aulas. E aí ela teve esse triste momento que foi de avisar para as alunas dela que não poderia mais dar aula e que, a partir daquele momento, elas teriam uma nova professora. Bom, esse é um pouquinho da história de uma das bailarinas mais incríveis que nós tivemos no nosso país, que, para mim, é um fenômeno conseguir, com aquelas sequelas tão importantes, conseguir alcançar essa posição inimaginável. E tudo isso através de muito trabalho e muito esforço pessoal. Nesse contato que eu tive com as entrevistas com a Cristina, eu percebi assim, muita sensibilidade, muita doçura. Além de toda a riqueza da sua história, eu percebi que a Cristina conseguiu extrair muito aprendizado de todas essas dificuldades, de todas essas barreiras que ela encontrou ao longo de sua vida. Infelizmente, quando se busca informações, imagens e vídeos da Cristina, não se encontra. É uma pobreza muito grande de material. E, infelizmente, isso faz com que ela não ocupe um espaço que merecidamente ela deveria ter dentro do cenário cultural brasileiro. Cristina foi capaz de se reinventar, encontrando uma maneira de se movimentar através de um corpo com suas peculiaridades. Através de sua grande paixão pelo palco, desenvolveu uma forma de dançar de extrema expressão artística, tornando sua deficiência imperceptível aos olhos da plateia e de muitos colegas de trabalho. Cristina Martinelli, uma lição de superação.